Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai falar hoje sobre a formação do povo brasileiro. Para compreender essa questão da formação do povo brasileiro, nós temos que entender uma situação bastante comum nos dias de hoje: a migração. O que é migração? É o deslocamento, né, populacional de uma área para outra. Ok? Isso pode acontecer tanto internamente quanto externamente. Então, teríamos migração interna quando ela ocorre dentro de um território, migração externa quando ela ocorra fora desse território, né, de um país para o outro, por exemplo. Dentro desse contexto, nós temos que entender que existem dois novos contextos. Tá? O de emigrante, aquele que sai, e do imigrante, aquele que entra. Como assim, professor? Simples. Quando eu saio de um determinado local para ir para outro, eu sou o emigrante. E de exit, de saída. E quando eu chego ao meu lugar de destino, eu sou o imigrante. Ok? Então, a formação do povo brasileiro se dá principalmente com relação à migração. Vamos entender por quê. Tá? Ela é bastante miscigenada, motivo esse, né, de ter acontecido em grande gama de grupos humanos e étnicos, e principalmente colonização portuguesa. Nossa nação é composta por várias etnias, as quais as mesmas formam o povo brasileiro. E foi por volta do ano de 1500, no estado da Bahia, que se iniciou a miscigenação brasileira, primeiramente com os portugueses e os indígenas, ok? Vamos lá. A nossa primeira fase de miscigenação se dá com portugueses, indígenas e já no século XVI, com a questão da cana-de-açúcar, a chegada do africano, certo? Então nós temos aí uma primeira miscigenação. Então os principais povos que deram a formação da nação brasileira de hoje foram os nativos africanos e os imigrantes europeus e asiáticos. Este já no século XIX. Os indígenas, né, é muito interessante falar que, na verdade, índio não é tudo igual. Eles são várias etnias, né, que compunham as mais diversas tribos indígenas brasileiras e também contribuíram para essa situação. Hoje, infelizmente, nós temos um número muito reduzido devido a diversos fatores que levaram ao massacre desses índios. Além de conflitos logo na colonização, logo na chegada dos portugueses, doenças que foram trazidas pelos portugueses, aos quais os nossos índios não eram imunes, e isso fez com que, infelizmente, nós temos aí um número bastante baixo, né, de índios hoje no Brasil. Os europeus, né, como já havia dito, são principalmente os portugueses no primeiro momento, né, logo depois espanhóis, italianos, alemães e japoneses. Cada um deles chegou ao Brasil em épocas diferentes. Os portugueses são os primeiros a chegar, porque foram os descobridores, né, os colonizadores, melhor dizendo. Logo depois, os espanhóis, que também faziam parte dessa situação, né, das grandes navegações. Chegaram depois italianos, japoneses para trabalhar nas lavouras de café, né, e nesse entre um e outro chegaram os africanos para trabalhar como mão de obra escrava nos engenhos, né, que eram aí, faziam parte da plano de exploração portuguesa, com as capitanias hereditárias. Então aqui nós vamos falar um pouco dele. Então os africanos, eles sofrem o que nós chamamos de imigração forçada. Por quê? Eles vêm para o Brasil, né, forçadamente, através do tráfico negreiro, e eles são obrigados a trabalhar nos engenhos recém-construídos no Brasil para como uma fonte de renda para Portugal. Então, nesse momento, nós temos aí portugueses, índios e africanos que vão, né, estima-se que tenham sido trazidos para o Brasil 4 milhões de africanos durante esse período de escravidão no Brasil. Os asiáticos, tá, que chegam ao Brasil também bem depois, já no século XVIII e XIX, para trabalhar nas lavouras de café. Tá? Então eles vêm os japoneses, chineses,
os sírios e libaneses vêm fugindo da, da Síria e no Líbano, né? Eles vêm fugindo ali da questão do Império Turco Otomano, que era o Império Turco Otomano é quem dominava a região, e eles vêm para o Brasil tentar melhores condições de vida. Então, nós temos essa situação aqui, ó, né? A formação, hoje muito pouco estudado, né, muito pouco falado, são as etnias, né? Quais a origem de determinados grupos étnicos através da sua miscigenação. Olha, brancos e negros, né? Eu não gosto de usar a palavra negros porque remete a coisa ruim. Brancos e pretos são os mulatos, os brancos e os índios, os mamelucos, os pretos e os índios, os cafuzos, e assim sucessivamente. Então, o que eu preciso entender? Essa grande miscigenação, essa grande diversidade cultural que nós temos no Brasil, que pode ser observada de norte a sul, né, ela tem origem dessa miscigenação de uma grande diversidade étnica que chegou ao Brasil, seja ela por migração forçada, seja ela por migração espontânea, essas situações contribuíram para a formação de toda essa riqueza cultural e étnica que nós temos no país hoje. Espero que tenham gostado, entendido. Um beijão e até a próxima.